Olá pessoal, eu sou Josi Pereira, sou diretora do Sinteal e venho falar com vocês essa semana que nós estamos na Semana Nacional de Educação, né? Então eu venho trazer um ponto muito importante para que seja discutido pela sociedade em geral, que é a visibilidade do funcionário de educação, né? Do trabalhador em educação. São todos aqueles que não são da área pedagógica, né? Os trabalhadores não docentes, que é conhecido como apoio administrativo da educação. São merendeiras, vigilantes, porteiros, agente administrativo e secretário escolar. Essas são as categorias que também atuam na escola e são conhecidos como apoio administrativo. Que agora, não é, já houve a mudança da nomenclatura para trabalhadores em educação. Nós precisamos chamar a atenção da nossa sociedade, do país como um todo, para a importância do trabalhador em educação dentro da escola. Nós precisamos de visibilidade. E para que essa visibilidade aconteça, para que o respeito e a consideração também aconteça, é preciso acabar com algumas divisões. Nós temos uma divisão muito importante e muito significativa, que é o Fundeb. O Fundeb é o Fundo de Participação, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele é a verba federal destinada aos municípios e estados. Essa verba ela é vinculada à educação, ela só pode ser usada na educação. E a divisão ela acontece pelo seguinte: 60% desse valor é destinado a pagamento de professores, é só usado para pagamento dos professores. Os 40% fica a critério do gestor. Ele tem que gastar dentro da educação como reforma, construção de prédios, manutenção de escolas e o pagamento dos profissionais, né? Dos trabalhadores em educação. Aí o que é que acontece? Existe essa divisão entre 60 e 40, que também acontece com as pessoas, dividindo assim a educação entre professor e trabalhadores. A gente entende que a educação ela é feita de um todo, então ela precisa ser respeitada no seu todo. Para isso acontecer, nós precisamos ser respeitados como profissionais da educação, trabalhadores em educação, acabar com a situação de ser professor e apoio. Então, a partir do momento que acabar com essa divisão, eu acredito que a visibilidade passa a ser maior. Nós temos hoje nas redes, tanto municipal quanto estadual, profissionais que exercem suas funções, que são qualificados, que têm ensino técnico, que têm ensino fundamental e médio, e temos profissionais que têm até graduação. A maioria de nós somos graduados hoje. Então, a nossa função, antigamente, ela era destinada a pessoas que não tinham nenhum nível escolar, a pessoas que eram consideradas analfabetas. E ao longo dos anos, essa situação ela veio mudando ao ponto de hoje nós termos profissionais altamente qualificados, mas ainda precisamos dar visibilidade a esses profissionais, que ainda não temos a visibilidade necessária para que sejamos considerados profissionais da educação. E para isso acontecer, nós precisamos que os nossos governantes, eles mudem alguma situação, né? Alguns pontos das leis, né? Já existe na LDB
essa situação de mudar a nomenclatura, mudando a nomenclatura de apoio administrativo para trabalhadores em educação. E a outra divisão muito importante que nós precisamos urgentemente é acabar com a divisão do Fundeb, que existe uma PEC, a PEC 2015, que determina lá que esse recurso ele seja usado 70% para pagamento de profissionais de educação e 30% fica a critério do gestor para fazer a manutenção, a reforma, a construção de escolas e creches, enfim. Ele usa esses 30% para resolver todo o resto da situação. E 70% seria designado único e exclusivamente para pagamentos. Isso nos leva a um patamar de ter direito a rateio, ter direito a sobra, ter direito como o professor tem hoje. Se existe uma sobra desses 60 que não foi usado de maneira dentro do que diz o Fundeb, o que sobra, o gestor tem por obrigação de distribuir entre os professores, não é? Tendo 70% desse valor destinado à folha de pagamento, nos coloca no pé de igualdade com o professor. Porque esse valor ele vai ser destinado único e exclusivamente à folha de pagamento. Aí o que é que acontece? No caso de sobra, tudo que sobrar desses 70% que não for usado, o gestor ele vai ter a obrigação de dividir igualmente para todos os profissionais da educação, acabando assim com a divisão 60-40. É isso que os profissionais de educação prezam e querem, é um desejo muito grande nosso. Existe também, na bancada do PT, eles fizeram um complemento pedindo 75% desse valor, para que fosse, em vez de 70%, ser 75% destinado único e exclusivamente à folha de pagamento. Mas a gente sabe e tem conhecimento que toda essa PEC, todas essas situações ainda tramitam no Congresso. Né? Agora, no momento, mediante a pandemia, a gente não tem certeza de onde se encontra essa situação, se no Senado ou na Câmara Legislativa, não é? De deputados federais. Então, assim, mas é um assunto que está um pouco adormecido mediante a situação do mundo, não é? Mediante ao que nós estamos vivendo com essa pandemia, porém não esquecidos, porque a gente não pode deixar que esqueçam dessa situação. Precisamos dar visibilidade a essa situação, chamar a atenção da sociedade, chamar a atenção dos nossos governantes, dos nossos deputados, que eles é quem podem resolver essa situação, cobrando no Congresso, cobrando no Senado, né? Nós precisamos dos nossos representantes para que eles possam lutar por nós, mediante a esse assunto. Então, esse foi um ponto que a gente discutiu hoje. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo.